É muito bom encontrar você novamente aqui na TV Unifev. Seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vindo, telespectadora. É uma grande alegria poder começar com você novamente o programa Empreender Tecnologias de hoje. E hoje nós vamos mais uma vez levar você para conhecer as fronteiras do conhecimento e se inteirar das atualidades do nosso mundo, da nossa sociedade. Para conversar conosco aqui no Labim, no Laboratório de Comunicação da Unifev, eu estou recebendo o professor, mestre Carlos Roberto Garcia Cotas. O Carlos é engenheiro químico, especialista em gestão de projetos industriais. É especialista em gestão empresarial pela FGV, mestre em administração de empresas pela PUC Rio Grande do Sul, doutorando em engenharia de produção na Unesp de Bauru. Também é consultor empresarial de negócios internacionais e professor da Unifev. É também editor da editora Boreal. Hoje o nosso tema, crise de confiança nas operações, né, no comércio internacional. E como você tem essa experiência de consultor de negócios internacionais, a sua presença hoje aqui, né, é indispensável. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma honra minha. Ô Carlos, você que atuou então por tanto tempo no mercado internacional, como funciona o fluxo de investimentos e capitais? As compras, as transações, como é que funciona? O que alicerça isso? Bom, na parte de comércio, efetivamente, de mercadorias, né, você tem toda uma rede bancária que dá assistência para isso, né? Você tem hoje, por exemplo, o BIS, que é o Bank of International Settlement, que ele é o banco central dos bancos centrais. Essa rede de bancos centrais do mundo faz com que o dinheiro tenha liquidez, consiga fluir, e a pessoa que compre alguma coisa saiba que existe um meio para que esse dinheiro troque de lugar, né? Saia daqui do comprador para o vendedor, né? E existem sistemas de garantia, seguros, etc., contra a perda de produtos e até contra a qualidade de produtos que chegam com algum problema. Sim. Então existe toda uma rede de seguradoras e toda uma rede de instituições financeiras para garantir a fluidez do dinheiro e que esse dinheiro chegue de fato no vendedor, né? E aí tem todo o processo de câmbio, as moedas têm diferentes trocas, valores. Exatamente. Né? Agora, por exemplo, existem corretores que fazem os procedimentos documentais? Sim, sim. Como é que você funciona? compra o mercado. Se você está fazendo negócios com produtos que são ofertados em bolsa, por exemplo, commodities ou ações, você sempre entra nessas bolsas através de corretores. Na verdade, as bolsas são associações de corretoras, né? Ok. Então, assim, a bolsa só existe porque existem várias corretoras que se juntaram e formaram uma bolsa. Ok. Né? Então, para você entrar nessa bolsa, você obrigatoriamente passa por um corretor. Quando o investidor comum, a pessoa comum aqui no Brasil, fala assim, vou investir na bolsa, na Bovespa, e falar, eu faço através do banco. Você está fazendo através da corretora do banco. Claro. O banco tem uma corretora lá e você aqui não enxerga que isso está acontecendo, mas é a corretora do banco que está fazendo isso. Né? E depois você tem uma rede, assim, na parte processual mesmo, você tem uma rede assim, de comércio entre as mercadorias e empresas, você tem toda uma rede de profissionais para fazer os processos de alfândega, né, de transporte. Você tem uma rede imensa de prestadores de serviços na área de transporte, né, que fazem agendamento, organização desse transporte para você. Né? Então tem toda uma rede de serviços que funciona para isso. Muito legal, muito bom. Né? E os investidores de outros países, eles são mais tradicionais ou não? Não, não. Você tem tanto tradicionais. Em todos os países você vai ter investidores tradicionais, investidores arrojados, né? Então, assim, o que vai definir muito é que tipo de investimento que aquela pessoa quer fazer e ela vai tentar buscar em algum lugar esse tipo de investimento. Né? Então, por exemplo, um caso clássico, alguns fundos de pensão da Itália investiram muito em dívidas da Argentina. O governo argentino precisava de dinheiro, emitiu títulos de dívida, que são cheques, né? Como se ele tivesse tocado cheque lá no futuro, e alguns compradores foram italianos. Quando o governo argentino fez um calote há pouco tempo atrás, né, esses fundos de pensão perderam muito dinheiro. Né? Claro. Então, em vez de eles, por exemplo, como é fundo de pensão, eu estou pensando em usar esse dinheiro daqui a 20 anos quando me aposentar, em tese eu vou buscar investimentos seguros. Então, eu não vou investir, por exemplo, em empresas, eu vou investir em países, que em tese o país não quebra, o país não tem problema, então são menos arriscados. Então, esse tipo de raciocínio que leva ao investidor. Agora, se é um investidor arrojado, ele já mais especulador, ele
quer apostar no movimento. Agora nós temos muitas commodities tão baixas, então o cara lá na Inglaterra olha o preço do café, o café está baixo. Estava conversando com o Ariângelo esse dia, nosso colega aqui, sobre isso, né? O preço do café está baixo e de repente é um bom negócio, mas será que ele vai subir, será que ele não vai? Então é um cara mais arrojado que vai tradicionar isso, né? Muito legal. Agora, por que os assuntos políticos, né, as ocorrências políticas aqui do Brasil estão interferindo tanto em questões econômicas? Tem dois fatores básicos. O primeiro fator é que toda empresa ela é como se fosse um barco que está dentro de um lago. Esse lago é um país. Se esse lago é turbulento, obviamente esse barco balança. Né? Exato. Se se o lago está calmo, o barco também vai estar calmo. Né? Claro que o piloto ali ele vai fazer de tudo para controlar, mas efetivamente se ele está num mundo turbulento, o barco vai balançar. Então, quando você olha para uma empresa brasileira, você quer importar produtos de uma empresa brasileira, mas vê que o país está passando por uma série de problemas, você, por mais eficiente que seja essa empresa, por mais tradição que ela tenha, você tem sempre um receio de que alguma coisa aconteça naquele país, política ou não, que prejudica aquela empresa e, consequentemente, prejudica a sua compra. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas, efetivamente, O segundo aspecto, assim, o Brasil especificamente, né, assim como Venezuela muito mais, né, a Argentina, são países muito estatizados. Né? Então, o governo, por exemplo, manda na empresa de petróleo, né? O governo manda nos principais bancos do país, o governo manda em várias empresas muito importantes economicamente. Sem dúvida. Então, assim, qualquer alteração política ali vai ter alteração nessas grandes empresas. Sem dúvida. Né? Efetivamente é o caso da Petrobras. É o caso da Petrobras. Né? Então, quando eles indicam diretores e esses diretores, acontece o que aconteceu recentemente, exato. a credibilidade da Petrobras começa a cair. E aí os investidores começam a tirar o dinheiro. Os mais conservadores saem preocupados com a relação risco e retorno deles. Né? Eu coloquei dinheiro ali esperando ganhar, por exemplo, 2%. Mas a empresa está muito arriscada, não vou levar isso, então eu já tiro meu dinheiro de lá. Agora o outro que é mais arriscado está esperando 8, ele deixa o negócio acontecer para ver se ela sobe e desce e aproveita nesses momentos. Né? E você dizia também da questão dos bancos, né? Do governo ter essa ascendência sobre os bancos. O próprio exemplo do BNDES é um exemplo complicado. O BNDES é um dos maiores bancos de fomento do mundo. Né? Exato. E grande parte dos recursos foram direcionados, às vezes, para empresas não tão saudáveis. Né? O BNDES, eu vou fazer uma crítica pessoal. Tá? Eu, dentro da editora, eu tinha acesso a um cartão BNDES, que é uma linha de crédito para pequena empresa. Todo pequeno empresário aqui pode ter acesso a isso. O BNDES, quando teve essa crise, que ele teve crise de liquidez, porque esses empresários que tomaram muito dinheiro começaram a não pagar e começou a ter uma série de coisas, o que ele fez? Ele cortou o crédito das pequenas empresas. Então, uma empresa que tinha um limite, por exemplo, de 50 mil reais, ele foi cortado para 20 mil reais, sem negociação, sem questionar, sem nada. Então, olha, daqui para frente, você está acostumado a comprar 50 mil reais de máquinas, assim, você tem esse limite, a partir de agora você tem 20, você tem 100, a partir de agora você tem 50. E pronto. Né? E às vezes, para grandes empresas... o dinheiro vai. E uma das críticas que a gente tem visto muito na TV, nos telejornais ultimamente, é justamente isso. Né? Que o dinheiro era tomado, o empréstimo era tomado, sem as devidas precauções. Exato. E aí essas empresas, de repente, não se sentem tanto na responsabilidade de devolver o dinheiro como está acontecendo agora. Para não citar nomes, teve um determinado grupo que recebeu um aporte de capital imenso para montar uma empresa num setor que ele não tinha nenhum conhecimento de como funcionava. Então, uma das questões que você falava, vou te emprestar dinheiro para quê? Eu quero montar uma padaria. Você sabe fazer pão? Porque senão... Né? Aí você pede para mim, Cotos, eu quero dinheiro para fazer uma padaria. Eu falei, você sabe fazer pão? Você fala, não. Eu falei, pão, então não dá, né? Sinto muito. É uma das... mas eu vou aprender, eu vou fazer. Aí eu peço 2 bilhões de reais para montar uma empresa e você sabe, já atuou nesse negócio? Não. Mas toma aí 2 bilhões aí para você fazer esse negócio. Assim. O risco é muito alto, né? É alto, né? Então, assim, foi passado muito, né? Explica para a gente um pouco como funcionam os indicadores de confiança publicados pelas agências e corretoras internacionais. Para que eles servem? Bom, eu estou aqui perdido no meio do Brasil e tenho dinheiro, quero aplicar. E estou pensando, por exemplo, aplicar
um dinheiro para retirar daqui a 10 anos, uma aposentadoria minha, pessoal ali. Onde eu vou fazer isso? Vou aplicar na Itália, vou aplicar na Argentina, vou aplicar aqui no Brasil. Aí eu vou perguntando para meus colegas, né? Você aplica dinheiro aonde? Você aplica dinheiro aonde? Se eu tiver tempo, eu posso fazer uma coleta de informações grande entre várias pessoas, né? E tomar uma decisão. Agora, se eu não tenho muito tempo, eu posso buscar alguém que faça esse serviço, que é fazer uma série de questionamentos, uma série de levantamentos de informação e faz um ranqueamento de falar, ó, esse aqui é mais arriscado, esse aqui é menos, esse aqui é menos ainda, né? Então eu vou buscar alguém que faça isso porque eu não tenho tempo para ficar coletando essas informações todas. É isso que essas agências fazem. Então elas levantam esse monte de dados e criam os indicadores. Falam, essa empresa mais arriscada, esse país é mais arriscado, esse país é menos arriscado, essa empresa é mais arriscada, essa é menos. Né? Aí você paga por esse serviço. Né? E, naturalmente, esses indicadores pautam os investimentos pelo mundo todo, né? Sim, sim. E quando um país, como aconteceu com o Brasil, cai, né, nesses indicadores, quando cai o seu nível nesses indicadores, automaticamente ele deixa de ser atrativo. Deixa de ser atrativo e, às vezes, assim acontece, ele, na verdade, ele passa a ter que pagar mais pelo dinheiro. Né? Ah, ok. Esse é o ponto principal. Então, por exemplo, você pede dinheiro emprestado para mim, né? Sim. Aí eu olho para você e falo assim, você tem um risco baixo, eu posso te cobrar um número real, um número básico, 1% de juros ao mês. Mas se você é uma pessoa muito arriscada, muito louca, que faz uma série de coisas, eu falo, eu vou cobrar 10% desse sujeito, né? Porque que é um absurdo 10%, mas 10% do sujeito, porque ele é muito arriscado, eu não sei se ele vai conseguir me pagar. Né? Claro, claro. Então, essa é a relação. O dinheiro fica mais caro. Então, para o país, quando ele está, a gente chama de grau de investimento, tem grau de investimento e grau de risco. São dois grandes grupos, assim. Sim. Quando ele está no grau de investimento, ele paga menos juros sobre a dívida que ele levanta. Então, fica menos custoso para o país. Hoje, o Brasil está pagando muito mais juros do que pagava 4 anos atrás. Então, esse dinheiro está saindo dos cofres, está saindo dos impostos, está saindo do nosso bolso. Né? Claro, então, claro. quanto mais arriscado é o país, mais caro fica emprestar dinheiro para ele. E sempre esse mais caro é uma referência, né? Sem dúvida, sem Sim. dúvida. Agora, tem muito a ver com a gestão. Sim. Se a gestão do país for bem feita, Sim. né, as pessoas que estão nos cargos diretivos forem bem responsáveis, Sim. elas acabam contribuindo para a melhora desses indicadores. Sim, porque não vão fazer gastos desnecessários, não vão fazer dívidas difíceis de serem pagas, né? Vão fazer as coisas com direito e vão ter condições de pagar as dívidas que eles já têm. Porque no final das contas, esse país tem condição de pagar as dívidas que ele faz? Tem. Então, ótimo, risco baixo. Não tem. Olha, cada dia que passa ele está endividado, ele está se endividando, ou ele não tem capacidade de gerar recursos, o tal superávit primário. Sim. Né? O que é isso? É olhar para o Brasil e falar assim, ele arrecada e tem dinheiro suficiente para pagar a dívida. Isso. Tem. Então está tendo um superávit, significa está tendo um resultado entre o que ele gasta e o que ele arrecada, está tendo um resultado e esse resultado vai ser usado para pagar a dívida. Né? Não tem superávit, então como é que ele vai pagar essa dívida? Ele está pegando dinheiro emprestado, como é que ele vai pagar? Ele vai ficar enrolando isso ao longo do tempo, né? Arrolando essa dívida? Né? Quer dizer, o que causou em grande parte essa crise de confiança foi realmente a irresponsabilidade política. Sim. Que acabou gerando essa corrupção toda e acabou também trazendo uma consequência negativa para a nossa economia, desemprego. E o desenho do nosso Estado, né? Porque o nosso Estado é um Estado muito pesado. Né? Sim. Eu falo assim, nós somos um país de direitos, mas não somos um país de deveres, né? Todo mundo tem direito a tudo, mas ninguém tem dever a fazer nada, quase. Exato. Então, o que acontece? O Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo, o Estado tem que fazer isso, tem que dar saúde, tem que dar educação, tem que dar... Isso custa. Né? Aposentadorias e isso, mas isso custa. Um sistema jurídico imenso, né? Caro, né? Isso custa. Então, alguém tem que pagar essa conta, somos nós que pagamos essa conta. Então, quanto mais direitos se inventam, mais cada direito que você cria, você tem que ter uma estrutura que verifique se esse direito está sendo executado ou não. Claro, e essa estrutura custa. Então, nós somos um país muito caro nesse aspecto, né? Nós temos uma gestão muito ruim. Nós estamos inchando o Estado, inchando,
e ele custa caro para fazer coisas simples. Exato, exato. Eu vou fazer um rápido intervalo, Claro. daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse processo de perda de confiança e credibilidade e pensando um pouco como fazer para recuperar isso. O programa Empreender Tecnologias vai para o intervalo e volta já.